neurótica e competição desesperada para a sobrevivência humana. O homem do século XX decora os programas salvacionistas elaborados no interior dos templos religiosos ou instituições espiritualistas, para depois comprová-los nas atividades da vida cotidiana. Pergunta: muitos espíritas alegam que o espiritismo deve ser predominantemente científico e não religioso, como fazem os pregadores evangélicos lacrimosos. Aliás, baseiam-se nas próprias palavras de Allan Kardec, quando disse: o espiritismo será científico ou não sobreviverá. Que dizeis? Ramatiz: o espiritismo filosófico e científico pode satisfazer a especulação exigente do intelecto, mas só o evangelho ilumina o coração do homem. Lembremos que apesar do cuidado e atenção à contextura e capacidade da lâmpada elétrica, nem por isso ela dispensa a luz que lhe vem da usina. Por isso Allan Kardec fundamentou a codificação espírita na moral evangélica, certo de que a pesquisa científica pode convencer o homem da sua imortalidade, mas só o evangelho é capaz de convertê-lo à linhagem espiritual do mundo superior. A missão do espiritismo não consiste apenas em comprovar a vida imortal, mas também em consolar o espírito, acendendo-lhe a luz na lâmpada da consciência para depois iluminar o próprio mundo. Pergunta: naturalmente esses espíritas temem uma vulgarização religiosa do espiritismo, à semelhança do que já aconteceu com a pureza iniciática do cristianismo, desvirtuado pelos dogmas bíblicos. Ramatiz: considerando-se que o espiritismo codificado por Allan Kardec não admite imagens, culto material, simbolismos cabalísticos, insígnias, paramentos ou organizações hierárquicas, é evidente que sua mensagem espiritual não será vulgarizada por sectarismos religiosos nem desfigurado pelos enfeites e cerimônias do mundo. Não exige templos apropriados para a adoração estandardizada com a divindade, mas admite a reunião evangélica no próprio lar ou abrigo à mão, sob a recomendação do Mestre Jesus, que assim disse: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali também estarei em espírito. Desde que ciência é sinônimo de pesquisa e exatidão, o espiritismo é predominantemente científico, pois além de sua pesquisa incessante sobre a vida oculta, distingue-se pela exatidão dos seus princípios claros e insubstituíveis, porque não dependem de fórmulas, dogmas ou fantasias religiosas. Ademais, não há sacerdotes ou instrutores intermediários interpretando de modo pessoal ou interesseiro os ensinamentos espirituais, como é o caso da Bíblia, fonte de centenas de seitas religiosas discutindo de modo diferente os mesmos versículos. Pergunta: opinam alguns espiritualistas que o espiritismo não revelou qualquer novidade digna de admiração, pois a lei do karma e a reencarnação já eram postulados das filosofias orientais há milênios. Que dizeis? Ramatiz: sem dúvida, o espiritismo apenas popularizou de modo disciplinado e bastante fácil para a mente moderna os conhecimentos que se estilavam na intimidade dos templos fraternistas, velados por dificultosa terminologia iniciática. Mas também rejeitou tudo que se mostrava incoerente, complexo ou passível de interpretações dúbias, embora simpático às diversas correntes do orientalismo iniciático. A codificação espírita transformou-se num copo de água límpida e sem qualquer colorido particular, perfeitamente eletiva à mentalidade ocidental e avessa aos adornos e superstições do agrado oriental. Allan Kardec adotou o método indutivo nos seus experimentos e sua doutrina também brotou diretamente da observação dos fatos. Os postulados espíritas não são fruto direto das tradições de qualquer escola do espiritualismo oriental, pois o codificador não aceitou nenhuma afirmação a priorística, mas partiu da própria demonstração positiva para definir seus princípios doutrinários. Capítulo 18. Religião e vida. Todas as vezes que nos colocamos em prece, pedindo a Deus que nos assista em nosso trabalho espiritual, parece que uma mão invisível conduz, como se por acaso, abrindo o Evangelho, a mensagem que nos chega é sempre oportuna. Assim,
Ao ser recebido hoje o trabalho que vamos transmitir, esta foi a leitura trazida. 3 imperativos, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, buscai, batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicação vazia e hábitos cristalizados. É necessário desejar com firmeza e decisão a saída do cipoal escuro em que a maioria das pessoas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforços seletivos. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, muitas delas recamadas de sugestões brilhantes. Indispensável localizar ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina visando a felicidade espiritual e o amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivos elevados. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de nos convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significado para os aprendizes do Evangelho de todos os tempos. Esta é uma página de Emmanuel, em Pão Nosso, e resume o sentido de nossa palestra de hoje intitulada Religião e Vida. Alguns aspectos que vamos estudar giram justamente em torno desse esforço que está sintetizado nas palavras tão belas de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos, pois, estudar juntos a forma pela qual nossos amigos espirituais interpretam essa busca, esse bater e esse permanente desejo de evolução que a alma humana agasalha. Religião e vida. Este tema é de tal beleza e grandiosidade que nos sentimos constrangidos ao abordá-lo, porque sabemos que nele está contido tudo aquilo que os amados amigos espirituais nos têm ensinado desde o momento em que iniciamos nossa tarefa na Terra. Desde o momento em que nos acercamos de uma mesa de trabalhos espirituais, ouvimos recomendações precisas, mas tememos não saber expressá-las. Contamos, como sempre, com a capacidade de percepção de nossos irmãos que nos ouvem para a complementação daquilo que não estiver bastante claro. Nós consideramos evolução como um ciclo no qual a centelha de vida é desligada da sua origem e mergulha nos 7 planos vibratórios em que o universo está formado, sendo essa centelha envolvida por 7 tipos diferentes de vibrações que vão do mais sutil até a vibração do plano físico da Terra. A evolução consiste no processo de retorno consciente à origem de onde a centelha foi emitida. Consiste no religamento da centelha à força criadora. No entanto, isso se faz lenta e penosamente, à proporção que a centelha de vida vai tomando consciência de cada um dos 7 degraus evolutivos e vai conseguindo obter o domínio dos tipos de vibrações características de cada um desses degraus evolutivos. Ao final desse trabalho tem-se um ciclo evolutivo completo no qual a centelha que se desligou de fonte por experiências sucessivas, por vivências repetidas, chega a dominar e controlar conscientemente as forças do universo que a cercam, os 7 planos vibratórios. Então ela chega ao final do ciclo evolutivo. Desejamos ainda notar que religião é uma palavra que precisa ser analisada. Ela vem do termo latino religare, que significa tornar a ligar. Mas,
Será que alguma vez a centelha de vida criada e emitida da força central da vida, esteve dela desligada? Consideramos que essa centelha não possui consciência de sua origem, mas possui a consciência de sua ligação com a força central da vida e está intimamente ligada à sua origem, pois possui a essência espiritual da força que a gerou e está ligada a ela por uma polaridade, uma força magnética indestrutível. Como se processa esse ciclo evolutivo? Aqui entra o fator extraordinário de toda a criação, que é o amor. A força central da vida para nós é o foco do amor universal, a energia criadora que rege o universo. A centelha de vida foi emitida, mergulhada nos 7 planos vibratórios, mas ela está mergulhada no amor que a gerou e deve conscientizar-se em relação às expressões desse amor que a cercam. Então, evolução para nós é sinônimo de conscientização e essa conscientização se faz através do conhecimento da lei, mas não o conhecimento no sentido em que nós costumamos usá-lo, intelectualmente, mas através do conhecimento por vivências repetidas, que vão abrindo campo à centelha para poder perceber, captar e controlar as forças do amor que a cercam, tornando-se consciente de todas elas. Como se inicia esse processo? O processo de religamento consciente da centelha de vida, espírito imortal, a fonte de toda a vida inicia-se pela polaridade no mesmo plano evolutivo em relação às outras centelhas. Então dizemos que só se vai a Deus pelo amor e que o amor se inicia entre as próprias criaturas do mesmo plano. A polaridade do mesmo plano é o início do despertamento, dessa conscientização. Quando começamos a amar o nosso próximo, começamos a sentir que existe o amor de uma maneira muito tênue. Mas esse pequeno despertar tem consequências muito importantes. O religamento da centelha de vida ou espírito à força que o gerou se inicia pelo descobrimento da vibração do amor em relação às outras centelhas do mesmo plano. O religamento inicia-se pela polaridade que denominamos amor ao próximo. E percebendo a vibração desse amor, seus efeitos, a centelha de vida inicia um processo de renovação interior. Começa a sentir o valor da polaridade exercitada através do amor e então inicia uma outra fase, quando a centelha aprende a amar ao próximo e inicia seu primeiro degrau. Mas esse amor permite uma ligação maior, permite que a polaridade não se faça só no mesmo plano, mas que se faça em relação à força central. Então um fenômeno novo entra em ação. A centelha começa a sentir uma renovação interior muito grande porque ela já não necessita de retribuições. Ela está recebendo um suprimento novo porque se ligou à fonte da vida e ligada a essa força superior evolui de maneira muito melhor porque aprende o verdadeiro sentido do amor, aquele que daí não recebe nada em troca. Antes ela exercitava conscientemente a virtude, procurava obter trocas vibratórias de amor com o próximo. Dava, buscando exercitar conscientemente o bem, buscando a virtude como um objetivo, mas desde o momento em que ela conseguiu ligação com a força criadora do universo, a virtude se torna natural, uma expansão de forças, sem necessidade de reciprocidade no mesmo plano. São os espíritos suficientemente evoluídos para dar sem nada absolutamente esperar em troca. Então essa renovação se faz automaticamente, pela ligação obtida entre a centelha de vida e a força criadora. Nós, que já compreendemos um pouquinho do amor ao próximo, algumas vezes já conseguimos exercitar essa ligação direta quando renunciamos totalmente a retribuições no mesmo plano em que vivemos para dar o verdadeiro amor que nada espera em troca. Mas essa transformação, onde se faz? Como nosso espírito começa a passar por essa transformação? O esquema 4 representa a esfera da consciência. Já dissemos em outros estudos que a centelha de vida traz em torno de si a esfera da consciência eterna constituída por tudo aquilo que ela vibra, que já adquiriu como automatismo, conhecimento, vibração. No momento em que essa transformação se faz, onde ela é feita? No núcleo da consciência, na parte mais central, na centelha de vida e então essa expansão de valores novos se faz de maneira irreprimível.
Não existe mais necessidade de um comportamento externo vigiado porque a força criadora do amor já transformou o núcleo da consciência de tal maneira que o amor se expande naturalmente. E por isso disse que aqueles que são virtuosos verdadeiramente não sabem que o são, não estão buscando conscientemente a virtude. Ela está dentro deles. Já se fez a transformação desse núcleo da consciência pelo contato com a força criadora, que é a origem do suprimento do amor que o espírito nesse estágio expande. Mas, como se faz? Vimos onde se faz. Agora veremos como se fez. A esfera da consciência está representada pelo círculo dividido por um traço horizontal que representa o esquecimento temporário ao qual somos submetidos quando encarnamos. Essa divisão está representada na zona do superconsciente, que são todas as esferas de ação por serem conquistadas conscientemente pela centelha, que é o centro da esfera da consciência. Há tipos de vibrações superiores que ainda não foram conquistadas e constituem o que chamamos a zona consciencial do superconsciente. Quando o espírito está em processo evolutivo, ele identifica a vibração do amor como a fonte de todo o bem e coloca esse amor em sua zona consciente, como uma luz, uma vigilância, um desejo de acertar, mas, embora com esse amor iluminando o consciente, nós ainda possuímos um arquivo subconsciente repleto de vibrações negativas e involutivas. Mesmo observando a vida e tentando acertar, muitas vezes sentimos que em determinados momentos uma porção desse negativismo vem ao consciente. Há uma imersão do subconsciente, daqueles instintos, daquela vibração negativa da qual desejamos nos desfazer. Então submetemos as expressões negativas do nosso subconsciente a uma espécie de higienização pelas vibrações de amor que emitimos conscientemente. É quando sentimos o impulso que qualificamos de negativo e, com o amor esclarecido do consciente, procuramos conduzir os nossos atos em sentido oposto. Fazemos então uma revisão daquele instinto que veio à tona e ele vai ser rearquivado, mas revisto, melhorado, desvitalizado em sua força negativa. Esse processo se repete frequentemente, quando estamos procurando acertar. Mas, em determinado momento sentimos que estamos errados e procuramos reajustar nossos atos. Aquele automatismo é novamente colocado no subconsciente assim sucessivamente até que as tendências negativas tenham passado por várias revisões. Mas é preciso vermos que há 2 graus de renovação nesse processo. A renovação de comportamento e a renovação de automatismos, que são 2 graus diferentes de intensidade para essa revisão do subconsciente. Os comportamentos são expressões conscientes do nosso espírito. Nós controlamos os nossos atos, os nossos pensamentos e sentimentos e não deixamos que eles extravasem do consciente sem uma revisão e um controle. Mas isso não basta, porque os automatismos são hábitos milenários que não se modificam plenamente pelo controle do nosso comportamento consciente. Eles terão que ser desvitalizados pela repetição da experiência porque os automatismos pertencem ao subconsciente. Os comportamentos pertencem ao consciente e são facilmente controlados. Os automatismos terão que vir sucessivamente em fases repetidas à zona consciente para o contato com o amor e o perdão, para chegarem a ser desvitalizados em toda a sua força. Então é como disse um dos nossos guias quando trouxe pela primeira vez o estudo do subconsciente. Nós temos no subconsciente como se fossem uns lobinhos, nossos instintos que afloram a consciência em momentos de distração, de enfraquecimento da nossa resistência. É necessário receber esses instintos com a compreensão do amor, procurando modificá-los pacientemente mas não esperar que sufocando-os possamos renová-los. Não podemos, pela repressão dos nossos males para a zona subconsciente, julgar que estamos perfeitamente autorrealizados. Eles voltarão à tona até que o amor que existe na zona do consciente seja suficientemente grande para neutralizar, aos poucos, as nossas tendências negativas. O processo de renovação será repetido exaustivamente para que cheguemos a realizar uma imersão completa,
Quando todos os automatismos do subconsciente tiverem passado por essa revisão repetida até se tornarem desvitalizados nesse arquivamento negativo, então, sim, teremos podido obter uma revisão total do subconsciente que nos permitirá o religamento à força criadora e poderemos afirmar que houve a vitória do amor em nossa alma. Só então teremos luz, paz, amor suficientes para podermos afirmar que se fez uma revisão completa do subconsciente e o processo do religamento à força central da vida se concretizou. Esse é o verdadeiro sentido da religião. Religar a centelha de vida à sua origem através das vivências. Esse é o mecanismo do religamento. Vemos então que se são as vivências que proporcionam o religamento, religião é sinônimo de vida em sua mais ampla expressão, vida espiritual, aprendizagem completa, autorrealização, ligação definitiva da centelha à sua força criadora. Esse é para nós o sentido profundo e grandioso da religião que, como vimos, é vida, é vivência, é amor. Porém, esse processo tem sido realizado pelos homens parceladamente através de sistemas criados para incentivar o religamento. Esses são os sistemas religiosos que os homens formularam com o objetivo de amparar o crescimento interior. Mas, como não podia deixar de ser, homens imperfeitos, tarefas imperfeitas e o Deus que o homem pôde conceber para esses sistemas de religamento da centelha à sua fonte criadora era um Deus à semelhança do próprio homem, era um Deus antropomórfico. Antropo significa homem, morfo significa forma. Antropomorfismo é um sistema com a forma humana, sistemas religiosos criados pela mente humana, muito úteis nos seus devidos graus de evolução. Através do tempo a evolução humana exigiu reformulações dos sistemas religiosos. À proporção que os homens crescem interiormente, tornam-se deficientes esses sistemas para estimular o crescimento espiritual. Houve um desgaste da nomenclatura utilizada, embora aqueles mecanismos do religamento permanecessem os mesmos. Houve necessidade de em alguns casos usarmos palavras novas que pudessem expressar de maneira mais adequada o que estávamos procurando transmitir. A palavra Deus, em muitos casos, é substituída em nossos estudos pelo termo força central da vida porque já houve tantas interpretações de Deus que há criaturas que já descreem de Deus pelas características insatisfatórias que são atribuídas a ele. Deus vingativo, Deus com predileções, Deus protegendo uns em detrimento de outros. Enfim, achamos que muitas vezes é necessário mudar o nome, embora a essência seja a mesma para expressar que a força criadora que rege a vida é alguma coisa muito ampla que não podemos definir, não podemos classificar, não podemos objetivar. Podemos somente pressentir muito vagamente. Denominando-a por outra nomenclatura, acreditamos ampliar e despersonalizar o conceito de Deus. Assim também em relação à palavra humildade. A nosso ver, humildade é a primeira de todas as virtudes, a que conduz a todas as outras, mas, também, pelas incompreensões humanas, ela tem sido associada ao conceito de humilhação porque os homens não compreenderam o sentido verdadeiro da humildade. A primeira palestra que nossos guias espirituais trouxeram foi para definir as razões lógicas da humildade, afinando-nos que humildade é ajustamento em relação à vida. Esse ajustamento é composto de dois fatores essenciais: o primeiro, a autoafirmação, e o segundo, o reconhecimento da própria pequenez. Muitos creem que humildade é uma forma de nos autonegarmos a nós todos os direitos, todas as possibilidades, mas é ao contrário. A humildade necessita de autoafirmação porque aquele que é humilde realiza com o Senhor sem procurar investigar se aquilo que vai realizar é ou não sua própria vontade. Coloca sua autorrealização e autoafirmação na dependência da vontade de Deus. Ele está então se autoafirmando porque realiza em relação à criação dentro da realidade espiritual. Realizando o máximo ele se autoafirma, mas nessa autorrealização ele sente suas deficiências, compara sua capacidade com aquilo que o universo precisa de sua colaboração.
Sente que ainda é pouco demais o que faz, mas mesmo assim realiza, ajusta-se à realidade. Realiza com força, coragem e fé que pode, sabendo no entanto que pode muito pouco e que precisa poder mais. Precisa ajustar-se em níveis cada vez mais altos de realização. Esse é o sentido da humildade, ajustamento. É a prece, como tem sido mal entendida pelos sistemas religiosos, pelas criaturas do que desgastam todas as coisas com as suas incompreensões. Há quem julgue que rezar é um ato ultrapassado, que não há necessidade disso, que basta o homem realizar o que deve. Mas, que fonte de renovação estaremos perdendo se deixarmos de recorrer à prece? A nosso ver é necessário fazer um reajustamento do conceito de prece. Fazer uma prece é fazer uma correção de sintonia porque os nossos espíritos vibram constantemente, e mantendo-se com aquilo que está na mesma faixa vibratória e de modo geral o que nos cerca é o padrão vibratório evolutivo. Há a necessidade de utilizarmos a prece como quem, tendo um aparelho receptor, muda a estação, corrige a sintonia, desliga o pensamento e a sensibilidade dos planos inferiores, ligando-se aos planos superiores. Essa é a verdadeira prece, um trabalho científico, pode-se dizer, de sintonia do espírito com as forças criadoras. Então sua força interior vai desabrochando aos poucos. Há uma expansão da consciência que caminha gradativamente em direção ao superconsciente, isto é, às zonas superiores que cercam a consciência eterna. É assim que encaramos os sistemas religiosos num processo permanente de reformulação, à proporção que o espírito humano cresce e necessita de mais amplos caminhos e horizontes de compreensão. Podemos então considerar o processo de religamento voluntário como uma conquista do espírito, que representaria a religião como fenômeno intraduzível em palavras. E quando o fardo da vida nos pesar demasiadamente, caminharemos curvados. Porém, se nos imantarmos ao amor do Cristo, conseguiremos guiar-nos pelas marcas deixadas por seus pés. Não o veremos por estarmos vergados, mas sentiremos sua presença no clarão de paz que inundará nossa consciência enquanto caminharmos em suas pegadas. Eu sou o caminho da verdadeira vida, Jesus. Capítulo 19. Autodisciplina e autoridade. Preâmbulo. 1. Necessidade de afinação vibratória na corrente. 2. Pensamento e energia, a palavra. 3. Trabalho e renovação. Análise. 1. Objetivo dos trabalhos da FTRC, CLN, autorrealização espiritual. 2. Método, autodisciplina para aprendizagens de despertamento espiritual. 3. Necessidade de testar os métodos na vivência para avaliá-los. 4. Impossibilidade de criticar o que se desconhece em termos de experiência própria. 5. Necessidade de silenciar para não tumultuar o próprio aprendizado e o de outros. 6. Buscar esclarecimento junto aos irmãos que podem dar assistência espiritual. Conclusão. A. Segurança dos zelos da corrente. B. Abster-se de criticar, o argueiro e a trave. C. Diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoritarismo, autocracia, fruto da imposição, improvisação sem base, exige sem ter semeado, extravasa e se sobrepõe à lei, cobra prematuramente, alimenta-se das situações de exceção, coloca obstáculos à atuação geral. Necessita impor-se com frequência. Autoridade, democracia, resulta de vivência de autodisciplina, demonstração prática, esclarece e apoia a aprendizagem, baseia-se na lei ou norma estabelecida, exige no tempo certo, impede a subversão da ordem, estimula o crescimento orgânico segundo as normas previstas, tanto mais eficiente quando menos invocada. Rebelar-se contra a autoridade é desperdiçar oportunidades sagradas de evolução por falta de humildade. Preâmbulo.
É do conhecimento de todos os irmãos da FTRC que o trabalho espiritual baseia-se na qualidade da vibração emitida pelo pensamento dos componentes do grupo para a formação da corrente. Daí decorre o grande cuidado com que têm sido recomendadas as disciplinas mentais como fonte de renovação permanente de nossos propósitos de evangelização ou de aprimoramento do espírito imortal que em nós habita. Da renovação constante do padrão vibratório produzido por pensamentos e sentimentos depende o tipo de envolvimento espiritual que desce sobre todos, criando condições para a perturbação ou para o esclarecimento geral. Considerando que o pensamento é a energia básica destinada a controlar os estados emocionais para a busca do necessário equilíbrio, cumpre a cada membro do círculo interno depurar sistematicamente a fonte da energia mental, a fim de não permitir a poluição do seu campo energético, o que fatalmente acarretaria problemas de natureza negativa para toda a corrente. Isso constitui a primeira lição de solidariedade fraterna que os membros do grupo são submetidos e que possui a natural decorrência prevista pela lei, a de um autobenefício imediato quando nos disciplinamos para vibrar no amor de nossos semelhantes, no interesse da cooperação fraterna. Num trabalho que se encontra em renovação constante, procurando desse modo refletir na Terra a grande lei do amor que se constitui de um dinamismo perene, os irmãos componentes do grupo encontram-se solicitados a um permanente exercício de orai e vigiai, alertando-se constantemente contra as tendências ao estacionamento gerado pela inércia espiritual. Surgem então as insatisfações, os pensamentos negativistas e, finalmente, os comentários onde a palavra invigilante amplia os efeitos do pensamento anticristão, atingindo as mentes que se sintonizem na mesma faixa obscura. É então que surgem as interrogações cheias de perplexidade que, como onda destruidora, desgastam a confiança e o equilíbrio que haviam sido alcançados pela atividade dedicada e sincera de anos de esforços dos trabalhadores dedicados da terra e do espaço. E os primeiros a serem atingidos são sempre os mais invigilantes, que cederam mais depressa às pressões de sua própria mente acoplada às mentes conturbadas que assediam os trabalhos do amor na terra. Nas grandes renovações a que todos somos chamados nesses tempos que são chegados precisamos agir como Cristo nos ensinou. Para exemplo dos apóstolos temerosos e aflitos na barca que ameaçava naufragar diante da tempestade, o Mestre ordenou que a borrasca silenciasse e assim foi feito. Transpondo o exemplo para o mundo interior de cada aprendiz, desejou ele alertar-nos para a necessidade de mobilizarmos todas as nossas energias, pois mesmo as mais ameaçadoras forças instintivas de nossa mente inferior recolhem-se passivas se mobilizarmos a energia latente em nossa centelha de vida. Não há pois como desculpar-nos de resvalar para o cenário do pânico, da má vontade ou do menor esforço, especialmente quando, como acontece com os irmãos da FTRC, já houvermos recebido tanto, com tanto amor, dos planos superiores da vida. O trabalho intensificado não representa uma tempestade fatídica ameaçando-nos de submersão. Ao contrário, constitui o meio de renovação profunda que em nossas preces solicitamos ao Senhor da Vinha. Análise. Para que a criança desenvolva potencialidades latentes, recebe os meios representados pelos jogos infantis associados às lições recomendadas pela cultura em que irá atuar. Do mesmo modo, ao espírito encarnado, são oferecidos estímulos e correções para subir cada degrau de sua ascensão espiritual. Porém, na vida como no trabalho espiritual, o aprendiz costuma valorizar as recompensas imediatas e rejeitar as disciplinas e austeridades necessárias ao próprio crescimento. Tal reação, entretanto, não pode mais ser aceita por espíritos que se comprometeram a ingressar nas fileiras dos trabalhadores de última hora. A meta prevista quando se propuseram, no espaço e na terra, a aceitar o Mestre por inspiração, foi a mesma que se propuseram todos os candidatos à iluminação espiritual em todos os tempos, o compromisso de respeitar disciplinas árduas autoimpostas, visando a autorrealização espiritual.
na FTRC, ao desembocardes hoje na tarefa abençoada de viverdes como uma comunidade cristã, oferece-se a vós a oportunidade de um mundo novo a ser criado, como testemunho de vossos propósitos renovadores, que apagarão milênios de sombras espirituais em vossa aura, individual e coletivamente. Porém, tal efeito só poderá ser obtido mediante a firme disposição de mudar não só conceitos espirituais por demonstrar desconhecimento das lições do Evangelho sob todos os ângulos em que os tendes estudado. Esta é a hora de viver tais ensinamentos no silêncio do coração, fazendo-os transbordar em trabalho de amor ao ideal de servir. Parece-nos, no entanto, que o objetivo está claro, pois todos recebem com bons olhos a meta de aprender a servir. O que lhes parece complicar a situação é a escolha dos métodos, que desafia o discernimento geral. E, por mais que se pesquise e discuta, desemboca-se sempre na mesma conclusão: a tarefa exige esforço. E cada qual se pergunta se estará disposto a esforçar-se suficientemente, numa arrancada gigantesca de energias que julga não possuir. E nós responderemos: como poderíeis possuir aquilo para cuja conquista vos dispusestes a descer à terra? Em seguida surgem as dúvidas sobre se seriam esses métodos os mais adequados ou outros quaisquer dos quais o aprendiz não consegue obter uma perfeita ideia. A que atribuir tantas vacilações num grupo onde tanto ensinamentos respondem antecipadamente às questões previstas? Certamente porque só a vivência realizada com empenho nos permite usufruir os benefícios dos métodos adotados. E quando nos referimos à vivência, não citamos as tentativas esporádicas ou intermitentes de quem recua perante os rigores do aprendizado. O fruto maduro da renovação interna surge na estação própria, após longas e deliberadas provas de persistência, que terminam por fazer ruir a barreira da inércia espiritual dos estágios menores da evolução. Para que não surja o desencorajamento, existe o manto do amor que vela pelo aprendiz e o ampara na proporção exata de seus esforços constantes. Entretanto, há um obstáculo que é o maior no caminho do aprendiz: a impaciência gerada pela inconformação com o ritmo natural do crescimento do espírito. Como decorrência e revolta, a crítica destrutiva, que condena os métodos cansativos, únicos capazes de darem tempo à renovação desejada. E, sem mesmo se submeter ao teste da vivência, o neófito repele a oportunidade de tornar-se o que um dia havia sonhado. A realidade de suas dificuldades internas é áspera e ele prefere ignorá-las. Todo esse panorama de lutas interiores representa o natural processo de despertamento a que todos somos submetidos. E, por serem tão previsíveis, tais reações não dispensam o cuidado constante de removê-las. Compreende-se que a crítica às disciplinas espirituais surge como decorrência natural do desconhecimento dos bons resultados que seriam obtidos caso o aprendiz se houvesse dedicado a praticar as sadias recomendações capazes de lhe proporcionarem a necessária renovação interior. Tendo em vista a tais circunstâncias, consideramos oportuno relembrar os ensinamentos que nos alertam contra os efeitos destruidores dos comentários negativistas em relação aos trabalhos, ler a arte do silêncio, se desejamos resguardá-los por considerá-los benéficos e se sabemos que de nós depende atrair renovadas energias positivas ou forças deletérias que facilmente se congregam no astral inferior em vigilância dos zelos imprevidentes da corrente. Cumpre aos irmãos mais esclarecidos alertarem cristamente os mais inexperientes, para que toda a corrente conjugue esforços no sentido de preservar o patrimônio espiritual herdado. Os esforços de todos produzirão uma reação em cadeia capaz de neutralizar as penetrações existentes como resultado da invigilância anterior. Da utilização adequada dos ensinamentos que preservam e valorizam os bens espirituais alcançados, depende a qualidade das realizações futuras. Para isso é preciso que o irmão que se sente assediado recorra à ajuda dos que se encontram autorizados no momento a esclarecê-lo, preservando-se dos maus efeitos de entregar-se a comentários improdutivos com os companheiros que poderão perturbar-se também,
estendendo-se a perder de vista a cadeia de desarmonias endereçadas ao trabalho do Senhor, no caso a que lhe pertence. Longas preleções e estudos demorados não valem a decisão sadia de perseverar no aprendizado de autorrenovação constante. Orar e vigiar precisa ser o lema de nossa corrente para que não se percam pelo caminho os frutos de longas vigílias espirituais daqueles que velam por nossas conquistas no espaço. Conclusão. De longa data vindes aprendendo que cada irmão da FTRC representa um elo de uma corrente destinada a vibrar paz e amor a todos os seres criados. Seria essa a tarefa compatível com os pensamentos de descontentamento e rejeição das disciplinas renovadoras, capazes de garantir o efeito de harmonização espiritual tão ansiosamente desejado? Enquanto o espírito alimentar os pensamentos de desânimo, má vontade, incapacidade e inconformação, permanecerá a impermeável ajuda espiritual que invoca de lábios, mas que não sabe buscar pelo coração tornado dócil aos esforços indispensáveis ao seu crescimento interior. É preciso lembrar que é esse crescimento que permite a sintonia, sem a qual tudo mais fica invalidado em termo de progresso do espírito. Mesmo que a compaixão do mais alto atinja, seus efeitos serão momentâneos se o esforço interior for insuficiente para resguardar os bens recebidos. Considerai que o fato de estardes participando do acervo de amor acumulado pela FTRC já representa a compaixão do Senhor. Fazei-vos dignos dela para que ele vos possa dizer como há 2 milênios, vai, a tua fé te curou. Torna-se necessário valorizar suficientemente os bens acumulados pela FTRC nos 30 anos de sua existência na Terra. Os processos de amadurecimento vivenciados pela instituição na Terra conferem-lhe autoridade suficiente para servir ao crescimento espiritual de todo aquele que realmente deseje renovar-se com o Senhor. Assim, torna-se oportuno analisar um tema bastante atual e que surge como fonte de grandes e prejudiciais equívocos. Os seres humanos, às vésperas da maioridade espiritual do planeta, sentem a necessidade de revisar conceitos estabelecidos, o que representa um fator de progresso, caso essa revisão seja realizada com o critério do discernimento claro e sem distorções. É preciso preservar os bens conquistados, não permitindo que eles sejam incinerados pelos afoitos reformadores que lançam à mesma fogueira os males de permeio com os benefícios, por não serem suficientemente esclarecidos para separar o joio do trigo. Em Dharma, como em qualquer corrente espiritual ou mesmo nos meios culturais respeitáveis, uma natural atitude de apreço é endereçada à autoridade que emana do ser que vivenciou os ensinamentos, amadurecendo-os a benefício geral. Diz-se então que tal pessoa ou instituição possui autoridade na área que se dedica. Foi desse modo que os servos fiéis do Senhor em todos os tempos atuaram como divisores de águas ou como fiéis da balança junto a seus irmãos menos esclarecidos e mesmo quando sacrificados e aparentemente rejeitados, sua função de marcos espirituais para a orientação geral da humanidade cumpriu-se plenamente perante a vida superior. Lamentavelmente, o hábito da contestação imatura da grande massa humana pouco esclarecida não consegue fazer distinção entre o autoritarismo e a autoridade legítima, capaz de servir como ponto de referência credenciado para a evolução do espírito. Para nós, entretanto, torna-se indispensável definir tais pontos de referência, pois ao ingressarmos em nova etapa de testemunhos redentores, precisamos possuir parâmetros claros pelos quais possamos medir o grau de coerência de nossos atos com os ideais abraçados. A grande comunidade universal possui uma lei, segundo a qual todo o conjunto vibra e se desenvolve, é a lei do amor. Considerando que ela não pode ser captada em toda a sua grandiosidade, a não ser ao longo do processo evolutivo, por etapas sucessivas, forma-se a grande cadeia do amor, segundo a qual os mais experientes amparam o aprendiz na medida em que esse se torna suficientemente esclarecido para perceber suas necessidades e crer em suas potencialidades,
dando origem ao real sentimento de humildade através do qual todo aprendizado se inicia. Desse modo, a fraqueza do ser menos evoluído, bem-intencionado e receptivo torna-se um estímulo ao crescimento próprio e à atuação amorável dos que estão à sua vanguarda. E, na cadeia de amor que se forma entre si e o aprendiz, a legítima autoridade da lei manifesta-se clara e generosa, cobrindo a multidão dos pecados, sem nunca, porém, contribuir com a mínima parcela de estímulo à rebeldia perante os legítimos objetivos do processo geral. A autoridade legítima está baseada na lei e toda agremiação, para servir ao bem geral, precisa possuir uma lei, por mais rudimentar que possa ser, a fim de que a autoridade impessoal da norma adotada se constitua na forma de vigilância e na diretriz a ser seguida por todos. Essa é a origem da grande atração que a democracia exerce sobre os espíritos esclarecidos, que sentem nela um substitutivo da lei que rege a vida, embora as leis concebidas pela mente humana não sejam ainda capazes de refletir a amplitude da grande lei. Considerando a belíssima oportunidade que se abre diante de nossos espíritos com a criação de uma comunidade cristã, torna-se indispensável que mediteis sobre o valor e a importância da aquisição da verdadeira autoridade, decorrente da vivência profunda dos ensinamentos do Senhor, que se tornaram para nós a legítima exemplificação da lei. E, respeitando e amando os que caminham à nossa vanguarda, honremos neles a verdadeira vida que já conseguem de algum modo refletir. Sem essa atitude de sabedoria, o aprendiz dificilmente conseguirá ultrapassar os primeiros estágios de sua própria invigilância. Meditar especialmente na circunstância de que para o crescimento orgânico da comunidade torna-se indispensável que possais refletir na Terra o mecanismo universal do amor, segundo o qual todo depende das partes e essas se apoiam no todo. E se um só pensamento alimentardes de desarmonia em relação ao todo ou a uma das partes, estareis destilando venenos mentais sobre o próprio organismo ao qual pertenceis, como a criança imatura que desperdiça e polui o alimento que lhe é oferecido. Finalmente, ao meditarmos sobre os benefícios da autoridade enraizada no progresso do espírito realizado segundo a lei, cumpre recordar que a criança insensata que rejeita a educação proporcionada por seus pais, não consegue em nada diminuir o valor dos esforços de seus progenitores. Ao contrário, pela persistência no cumprimento estrito de seus deveres, esses se aprimoram e evoluem. Assim, que cada qual se exercite ao máximo nos bens do serviço por amor, deixando ao tempo a tarefa das reformulações de profundidade que se produzem no silêncio da alma fiel ao ideal exemplificado pelo Mestre Jesus. E que, na autoridade de seu amor esclarecido e justo, possamos todos sempre inspirar-nos. Reunidos em espírito e verdade em torno de sua figura bem-amada, estejamos certos de que nada nos poderá faltar se fiéis permanecermos na prática constante do orai e vigiai. Caminhai enquanto há luz no caminho. Paz a Dharma. Vosso servo e amigo. Ramacharn. Capítulo 20. Moral e ética. Definições. Moral, parte da filosofia que trata dos costumes, deveres e modo de proceder dos homens para com os outros homens. Ética, ciência da moral, conjunto de princípios morais para a formação de um caráter nobre e a criação de hábitos dos quais resulte uma maneira de ser e de agir íntegra, honrada e conforme às leis do dever. Etimologicamente, ética relaciona-se com o conceito de costumes, doutrina dos costumes, nas concepções empirísticas. Como disciplina filosófica, distingue-se do saber meramente prático e normativo, fundamento filosófico da conduta humana. Em Aristóteles, a ética definida como virtudes de hábito ou tendência desenvolvem-se na esfera da vida prática. O conceito de ética progrediu para filosofia da moral por excelência, sendo para os estoicos, parte essencial da filosofia, Sócrates, saber moral, filosofia da conduta a seguir, o cristianismo, visão da vida como mera função transcendente,
Kant, princípios éticos superiores válidos a priori têm, em relação à experiência moral, a mesma função que as categorias em relação às experiências científicas. As doutrinas éticas materialistas opuseram-se ao formalismo moral kantiniano. Os problemas da ética são encarados de modos diversos pelas diferentes escolas filosóficas. A concepção ética de cada indivíduo é determinada pelas características de sua formação. Cibernética, estudo comparativo do funcionamento e controle das conexões nervosas nos seres organizados, do sistema de transmissões elétricas das modernas máquinas de calcular e dos comandos eletromecânicos dos autômatos, cérebros eletrônicos de teleguiados. Arte de governar. Preâmbulo. O homem pouco esclarecido espiritualmente julga que a ética representa alguma coisa transcendente e admitida a priori por almas crédulas. Alguns espíritos não admitem nem a moral ainda. Há uma gradação na percepção psíquica da realidade, que vai desde a negação absoluta até as maiores percepções da cibernética espiritual. No início de sua evolução, o homem representa um vaso colocado em posição invertida e, por isso, impedido de receber a bênção da percepção superior da vida. Para ele só é válido o instinto de conservação. Mais adiante inicia a etapa na qual molda-se aos conceitos morais, pois as realidades éticas ainda lhe são inacessíveis. Torna-se um vaso capaz de receber o sucedâneo legítimo da ética, que são os preceitos da moral vigente em cada época. Numa terceira etapa assume a postura ereta do servo vigilante e esclarecido, entrando em contato profundo com as forças criadoras do universo e ultrapassando a visão da moral de seu tempo, numa percepção abarcante da realidade espiritual. Foi assim que Jesus afirmou: não vim destruir a lei, mas cumpri-la, pois nessa etapa o espírito ultrapassa a visão da maioria sem destruir a lei, tal como o espírito humano pode percebê-la. A pura intuição da realidade do espírito repercute genuína na contextura da alma afinada com os objetivos da verdadeira vida. Todos estamos mergulhados num oceano de forças criadoras, sem que possamos percebê-las integralmente e, muito menos, classificá-las. A inteligência, que se expressa pelo pensamento discursivo, é limitada. Segundo Bergson, só a intuição é capaz de abrir novo campo de investigação ao espírito humano. A inteligência nos faz sentir a necessidade de valores morais normativos do convívio social. Entretanto, só a intuição, como ampliação que representa da percepção do psiquismo humano, conduz à captação no plano ético, que ultrapassa os conceitos normativos comuns da moral vigente. Ao ultrapassá-los, o espírito não os destrói, mas extravasa-os a ponto de perceber doses cada vez maiores dos princípios normativos do sistema, na visão global gradativamente alcançada. Das normas relacionadas ao âmbito limitado das concepções exclusivamente materiais expande-se para alcançar o funcionamento do conjunto em fases sucessivas de alargamento. Esse processo, porém, só é iniciado quando as vivências no plano da moral permitem o extravasamento. Ultrapassar a moral vigente não é destruí-la ou colocá-la à margem. É vivê-la em amplitude maior, a ponto de serem desnecessárias as regras impostas, pois a essência da moral é o reflexo das realidades mais amplas pressentidas ou filtradas através da percepção rudimentar do psiquismo humano, com relação às reais finalidades da existência, isto é, das realidades éticas ainda não percebidas por todos. Daí a necessidade de conceitos morais que a substituam, como meios disciplinares perfeitamente dispensáveis quando o sentido ético das mesmas for realmente vivido. Ao ser alcançada a fase da integração com a ética, o ser humano se conduzirá de tal forma que lhe será natural o proceder harmonioso. As regras morais terão atingido seu fim, despertar a sensibilidade para vivências profundas do sentido ético das mesmas. Análise. Filosofia, filo igual amigo, sofro igual saber. A palavra filosofia significa literalmente amor ao saber.
Infelizmente ainda há quem atribua à filosofia o sentido de especulação estéril. Se existe no âmbito da filosofia certa dose desse malabarismo mental, fruto da embriaguez intelectualista, também as ciências experimentais por excelência, como imposição natural das imperfeitas aptidões humanas, há experimentações que não conduzem a nada a não ser a certeza de sua inutilidade. Conhecer os caminhos ínvios é uma forma de encontrar os corretos e, como seres em fase evolutiva ainda iniciante, muitas experimentações como muitas especulações filosóficas tendem a cair em desuso quando sua inviabilidade toma-se comprovada. Nem por isso deixarão de possuir sua utilidade como experimentações conceituais que representam. A psicologia experimental baseia-se em conceituações anteriores que, através da dinâmica evolutiva, propiciam novas experimentações. Essas, por sua vez, impulsionadas pela mesma dinâmica, conduzem a novas conceituações geradoras de experiências renovadoras mais adiante. A filosofia grega que conserva ainda a ideia primitiva de busca do saber teve seu maior expoente em Sócrates, justamente porque foi a expressão máxima da fusão e interação entre a parte experimental e a conceitual do amor à verdade. Entretanto, a filosofia socrática, dando origem à psicologia, essa como expressão prática daquela, permite-nos encontrar, na psicologia genial do sábio grego, os dois aspectos como expressão da polaridade hermética atuante sobre toda a criação, a teoria que conduz à ética e a experimentação que dá origem à moral vigente em cada época. Aquela parte teórica conduziu Platão à concepção da ideia, eidos, como um movimento em direção ao alto, extravasou do conteúdo humano de sua época de tal forma que sua utopia tornou-se sinônimo de inviabilidade. Elevou-se tanto que atingiu esferas rarefeitas do pensamento, onde a sobrevivência humana ainda é impossível de forma harmoniosa e, por isso, a filosofia platônica tem sido considerada pura especulação. Em contraposição, a experimentação vivida por Sócrates lançou as sementes da investigação interior que, ao contrário dos voos para o alto, conduz a descidas profundezas da alma, aos subterrâneos do espírito, a vivência no plano material com todas as suas consequências psíquicas. A tomada de posição antagônica à filosofia conduziu o homem aos extremos de uma conceituação anticonceitual, ao afastamento voluntário do equilíbrio representado pelo meio termo da busca do saber sem direções unilaterais. Os comportamentos gerados pela visão exclusiva da realidade do momento produzem a moral vigente em cada época, inspirada na psicologia característica de cada fase evolutiva do planeta. E aqueles que fogem das concepções filosóficas avançadas, inspiradas na ética como teoria norteadora da prática e dela resultante, entregam-se sem protesto à moral vigente em seu tempo, agindo experimentalmente sob influência inconsciente de valores que representam o sucedâneo deficiente da ética, mas aos quais atribuem maior autenticidade por constituírem a expressão psíquica de seu tempo. Isolados no âmbito estreito da experimentação, sem estímulo para voos mais ousados, com os olhos voltados para o solo e o subsolo da mente, como estabelecer roteiros? Para onde dirigir a conduta humana? Consideramos o horror sagrado com o qual os homens do século XX encaram a especulação filosófica como resultado dos desvarios efetuados em nome do saber, mas que, na realidade, eram a sua antítese. Precisamos restabelecer o sentido primitivo e sádio dessa investigação da realidade que não tem nada de distorcida, pois representa o mesmo espírito científico das investigações do plano material, com a diferença de ser aplicada ao que se apresenta aos olhos humanos como imaterial. A pedagogia moderna já compreendeu a utilidade de dar a cada escola uma meta geral, em direção à qual todas as atividades do conjunto escolar se desloquem. O homem precisa de metas para estimular seu processo evolutivo, embora elas devam ser substituídas logo que não representem estímulo ao crescimento espiritual. A psicologia,
que para nós representa o estudo da alma, não pode se deter nos umbrais da consciência sobrecarregada de autoconhecimento do passado, sem ousar se deslocar em direção a uma meta pré-estabelecida, embora móvel e flexível. Como um sinal luminoso que caminha à frente na treva do desconhecido, a conceituação filosófica pode, inclusive, ser deslocada à proporção que a experimentação consiga conceber novos rumos a alcançar.